Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 181. Capítulo 181. Withered Leaf. O emblema de guilda das Kickers United foi pessoalmente escolhido por Nian. Ele acabou sendo recheado de coisas que eram ricas com referências culturais. Eu já ouvi falar da animosidade entre sua guilda e a Victorious Return. Pelo que eu sei, é só questão de tempo antes de vocês serem engolidos, Tuoba disse. Os jogadores profissionais da Withered Leaf estavam todos intrigados com algo. Reconheceram que a recente expansão das Kickers United era realmente digna de elogio. Mas ela ainda era uma guilda nova, que precisava estabelecer uma fundação firme. Para ousar confrontar uma grande corporação como a Victorious Return, era claramente um caso de um bezerro recém-nascido que não teme o tigre. Nian sentiu uma pequena insinuação de raiva nas palavras de Tuoba. Mas ele não podia negar que suas preocupações eram bastante razoáveis. Qualquer jogador iria naturalmente considerar essas coisas antes de se juntar a uma guilda. Sem contar que sua guilda estava tendendo a se tornar inimiga da Victorious Return. Então por que Tuoba gostaria de entrar em uma situação tão desvantajosa? Mas Nian discordou da avaliação de Tuoba. Assim que ele estava prestes a refutar, Tuoba continuou. Porém, eu ainda estou disposto a entrar na sua guilda. Eu só quero que você saiba. Porém, meus assuntos não refletem a posição do Withered Leaf. Apesar da minha família possuir a organização de jogo, eu estou separado dela. Embora ele pudesse pegar jogadores da Withered para fazer uma party com ele, ele não era um membro da organização. Então ele não tinha nenhuma jurisdição sobre ninguém lá. O único propósito da Withered Leaf era gerar lucros, sendo dentro do jogo, vendendo mercadorias, ou outros meios de ganhar dinheiro, enquanto ele simplesmente jogava por lazer. Vocês, caras, são os únicos loucos o suficiente para lutar com eles até a morte. Mas o que eu mais admiro é exatamente esse tipo de bravura tola. Além disso, eu também sou chegado a um bom desafio. Tuoba disse com um sorriso débil. Bom, uma vez que Tuoba entrou, pode me contar como membro também. Forthright disse. Ele conhecia a personalidade de Tuoba muito bem, mas mesmo ele estava surpreso com o porquê do seu amigo ter concordado em entrar. Verdadeiramente, Tuoba não se importava muito com a fama das Kickers United. Ele aceitaria o convite simplesmente porque ele achou que Nian era uma pessoa com que valia ter uma amizade, com um temperamento muito agradável. O que ele mais valorizava era uma pessoa com quem ele podia interagir sinceramente. Nian estava um pouco atônito. Ele não esperava a súbita mudança de atitude de Tuoba. Depois de um segundo, porém, ele começou a entender as intenções de Tuoba. Parece que eu fui mente fechada, Nian disse com um sorriso apologético. Mas eu ainda tenho que discordar com o seu julgamento. Cedo ou tarde, a guilda que vai ser apagada de calor e vai ser a Victorious Return, não a minha. A expressão de Tuoba falhou por um momento com uma insinuação de surpresa. De onde exatamente essa autoconfiança vinha? Certo, vamos mudar de assunto. Eu estou ficando com dor de cabeça ouvindo vocês dois. Até onde eu me importo, entrar em uma guilda não é uma coisa ruim. Hey, você acha que eu vou ser o melhor berserker da guilda? Forthright perguntou. Para ele, essa questão era muito mais interessante. E eu diria que sim. Mas quanto ser o melhor guerreiro? Porém, acho que você vai estar um pouco abaixo. Nian respondeu. Se ele tivesse que comparar Forthright e Bladelight, ele sentia que o segundo era um pouco mais forte. Bladelight tinha recentemente obtido o melhor set de armadura da Soren's Dungeon no especialista. E mesmo que ele estivesse atrás de Forthright em nível, ele cobriria essa diferença com habilidade. Droga, realmente tem um guerreiro que é mais forte que eu? Eu quero encontrá-lo quando nós voltarmos. Forthright ferveu com seu espírito competitivo. Tuoba ponderou em silêncio. Talvez as Kickers United realmente tivesse alguns jogadores fortes. De outro modo, Nian não teria tanta confiança. Tuoba tinha encontrado com os melhores jogadores da Victorious Return antes. A maioria deles não eram tão impressionantes. Mas ele não pôde evitar sentir-se desanimado quando pensou em Heavenbreaker. O controle preciso daquele cara era simplesmente extremamente formidável. Ele não sentia nenhuma confiança em enfrentá-lo. Existia um senso comum entre os jogadores que a força de um indivíduo não importava frente ao poder absoluto de uma guilda. Mas nos sítios a fortalezas, que não estavam tão longe agora, o que iria determinar a prosperidade futura de uma guilda? Qualquer indivíduo poderoso poderia influenciar grandemente o fluxo da batalha. Victorious Return pode ser poderosa, mas as Kickers United estava rapidamente alcançando-a. Nian estava confiante de que passariam eles, cedo ou tarde. Ele já havia encarregado Gu Hai de mandar convites para vários jogadores que se tornariam Magisters, Guardians, Shadow Dancers, e outros no futuro. Apesar de que muitos deles provavelmente desdenhassem entrar na sua guilda, haviam outros que acabaram de começar a jogar, então seu potencial ainda estava inexplorado. Desde que eles eram ninguém, uma vez que eles recebiam um gracioso convite das Kickers United, eles quase certamente se devotariam de todo o coração para a guilda. Taoti Asterisco e Undin Scaldrel, por exemplo, os dois jogadores que têm capacidade de se tornar um Guardian e um Magister respectivamente. Apesar de estarem confusos do porquê as Kickers United procuraria por eles rapidamente caíram em tentação pela isca de melhores benefícios. Tautai. O Tautai é uma figura mitológica semelhante à gárgula, muitas vezes encontrada em vasilhas de bronze antigas, representando a ganância.
Disse ser o quinto filho de um dragão e tem tamanho apetite que come sua própria cabeça. Ni Yan tinha entregado a Gu Huai uma lista de recrutamento de todos os jogadores famosos que ele lembrou de sua vida passada. Apesar de ser apenas uma pequena porção de pessoas da lista que concordaram em entrar, ainda era bastante impressionante. Já haviam 5 indivíduos na guilda com altas chances de se tornar Shadow Dancers, Guardians, Magisters, e outros. Quanto aos jogadores com apenas um rank menor, haviam muitas dúzias. Também haviam muitos jogadores com quem Gu Huai ainda estava no meio das negociações, esperando atrair eles com muitas condições favoráveis. Ele até mesmo não poupou esforços em tentar recrutar jogadores que já haviam entrado em outras guildas. Com o suporte do enorme capital de Ni Yan, as Kickers United eventualmente se tornaria a meca de jogadores divinos. Depois disso, a guilda não estaria cheia de as Kickers asterisco apenas no nome, mas também na realidade. Na verdade, haviam muitos jogadores fortes na sua linha do tempo anterior que não se revelaram para o público. Forfrite e Tuoba eram desses jogadores, não só em termos de nível e equipamento mas também habilidade. Com sua adição à guilda, as Kickers United poderia sem dúvida ganhar mais 2 especialistas alto nível. Ni Yan poderia claramente sentir que conforme as Kickers United lentamente se desenvolvia sob seu controle, a guilda iria inevitavelmente crescer até se tornar um incrível carvalho, dominando tudo sob os céus. Tuoba Time entrou na sua guilda. Very Forfrite entrou na sua guilda. Eu tenho um set completo de equipamento de ladrão que você pode pegar. Mas ele pertence ao Withered Leaf. Se você puder abrir mão de alguns itens para trocar por eles, eu posso chamar algumas pessoas, Tuoba ofereceu. Ele na verdade se sentia um pouco estranho. Mesmo que a organização pertencesse à sua família, ele não tinha qualquer autoridade sobre ela. Então ele não tinha o direito de apenas dar seu equipamento a não ser que tenha algo do mesmo valor de volta. De qual nível? Ni Yan perguntou. Ele não esperava que eles tivessem nenhum set extra de equipamento de alto nível jogado por aí. Depois de pensar sobre isso, não parecia estranho. O Withered Leaf era exatamente como Battle Crazed, uma bem estabelecida corporação de jogos. Dos 100 melhores jogadores profissionais do país, mais de 10 eram da Withered Leaf. Eles eram em torno de 40 ou 50 no top 500. Tal poderosa organização de jogos era altamente eficiente em coletar recursos. Ni Yan foi subitamente lembrado do passado. A organização War God Tribe apoiada por seu pai havia uma vez ultrapassado Withered Leaf e Battle Crazed por um tempo. Parecia que ele ainda estava pensando pequeno. Nível 20, um dos membros do time de elite deles chegou no nível 25 recentemente, então eles estão trocando o set antigo. Agora, para quem ele vai ainda não foi decidido. Então, se eu quiser, eles definitivamente vão dar ele para mim, mas eu também tenho que dar algo em troca. Eles não vão compensar a perda de outro modo. Tuoba explicou. Uma vez que sua família era dona da Withered Leaf, os chefes não ousavam ignorá-lo se ele quisesse o equipamento deles. Tirando meu equipamento, na verdade eu sou bem pobre. Tuoba sorriu ironicamente. Ah, entendo. Ni Yan acenou. Depois de considerar a oferta, ele disse, eu posso abrir mão de um set completo de nível 30 graus ouro para trocar, mas eu quero checar as propriedades do equipamento de ladrão antes. Depois de caçar sapos escamados por tanto tempo, Tang Yao tinha coletado muitas dúzias de equipamento nível 30 graus ouro com propriedade decentes. Valia realmente a pena para Ni Yan trocar algumas peças por um set completo de equipamento nível 20 para ladrão. Equipamento nível 30? Tuoba estava chocado. Nem mesmo o Withered Leaf tinha um set completo de equipamento nível 20. Apenas algumas partes desconjuntadas aqui e ali. Ele subitamente lembrou, certo. Eu quase esqueci. Seu líder de guilda está no nível 26. Eu ouvi que ele treina com mobs de nível 30. Então não é estranho para vocês terem um set completo de equipamento nível 30. Se você ainda quiser trocar um set completo de equipamento nível 30 graus ouro, o Withered Leaf vai te dar algum dinheiro para fazer a troca justa. Posso te fazer uma pergunta? Qual o jogador com o maior nível da Withered Leaf? Ni Yan se perguntou porque ele não viu nenhum sinal de ninguém da Withered Leaf nas tabelas de classificação todo esse tempo. O melhor é nível 25. Eles são diferentes da gente. Eles gastam o dia todo fazendo as dungeons principais. Mas eles não têm um nível tão alto quanto poderiam uma vez que eles são exterminados várias vezes tentando limpar as dungeons no especialista. Mas está tudo bem. Se eles subirem de nível muito rápido, o equipamento não vai conseguir seguir o passo e eles teriam que diminuir de velocidade de qualquer modo. Mas não se engane, a velocidade de subir de nível deles ainda é bem rápida. Provavelmente vai tomar um dia ou 2 para a maioria deles chegar no nível 26. Eles preferem focar em descobrir como limpar certas dungeons no especialista. Então eles não dão nenhuma importância para níveis. Eu aposto que as pessoas no topo das tabelas de classificação como Kill Love e Sleep Fox estão na mesma. Mesmo Heavenbreaker provavelmente não está focando apenas em subir de nível. Tuoba explicou. Baseado em sua própria habilidade, ele provavelmente estaria apenas no top 3 da Withered Leaf. Essas organizações de jogos são focadas em fazer lucro. Desde que seus objetivos são diferentes de jogadores como Ni Yan, não havia conflito de interesses. Eles eram jogadores profissionais. Isso significava que se ele estivesse disposto a gastar dinheiro, ele poderia até mesmo contratá-los para trabalhar para ele. Falando a verdade,
Todos os guia de dungeon, o especialista de sua vida passada, vieram dos esforços das melhores organizações de jogos. Apenas aqueles jogadores de visão afiada, que eram totalmente dedicados ao jogo, poderiam pesquisar as diversas e meticulosas maneiras de limpar uma dungeon. Se ele se lembrava corretamente, foi um jogador da Withered Leaf que havia mostrado para todos que era possível limpar Sozil Valley apenas no nível 5 na sua vida passada. O vídeo que saiu como prova no site oficial fez com que muitas pessoas suspirassem de admiração. Tuoba fez uma chamada para alguém da Withered Leaf. Quando ele terminou de falar, ele se virou para Nian e disse: "É chamado de 7 da noite silenciosa eterna. Eu já perguntei se eles poderiam mandar pra cá. Eu disse que você queria trocar por um set de equipamento nível 30 de grau ouro. Eles disseram que tudo bem, e que cobririam o resto com dinheiro." 7 da noite silenciosa eterna? A mente de Nian tremeu. Era um set nível 20 de ladrão top de linha que podia ser encontrado realizando a Soren's Dungeon no Expert. Se ele o equipasse, sua velocidade de nivelamento aumentaria em uma quantidade considerável. Depois de recuperar o capítulo da justiça, já era tempo de ele começar a focar em aumentar o nível mais uma vez de qualquer modo. Mais uma coisa, o cara com que eu estava conversando também disse que queria falar com você. Ele é o chefe da Withered Leaf, Tuoba disse, pegando Nian de surpresa. O que o chefe da Withered Leaf queria com ele?